é interação política, econômica, social e cultural entre os países. Tá? Essa interação, ela não esse fenômeno, né, não é atual. Ele começou bem lentamente, lá no início do século XVI, com o advento das grandes navegações. É importante vocês entenderem isso. Parece que ele é um tema atual, né, globalização e tal, mas não é. Okay? A globalização vem 5 séculos atrás, quando começou aí as grandes navegações e novos territórios foram conquistados e também teve a questão do comércio, do mercantilismo, que favoreceu aí esse fenômeno de globalização. Tá? Lembrando que o que intensifica esse processo de globalização é a evolução da tecnologia dos meios de transporte e de comunicação. Transporte e comunicação. Tá? Então, se naquela época era movido de barco a vela, né? Hoje nós temos, no transporte, dizendo, nós temos aviões supersônicos, o homem consegue ir para o espaço, ok? Então, olha como avançou o meio de transporte. Ultrapassou as fronteiras terrestres. Tá? E na comunicação, se naquela época a comunicação era por carta, foi avançando, telégrafo, rádio, TV, chegou na internet, e hoje nós, atualmente, né, comprovamos que essa informação ela acontece de forma instantânea no mundo inteiro, não é? Pelo advento da internet. E vai se intensificar ainda mais, tá, pessoal? Nós estamos vendo aí a internet 5G e 6G, que é algo que vai revolucionar ainda mais a comunicação e os transportes no mundo. Eu estava lendo uma matéria sobre a internet 6G, não sei se vocês estão acompanhando, se não estão, deveriam, né? Que vai ser lançado via satélite, e uma das possibilidades dessa internet 6G é fazer com que os carros autônomos saiam dos projetos e tornem realidade, ou seja, aqueles carros que andam sozinhos, teleguiado por GPS. Tá? Então é uma realidade muito próxima aí, dessa internet 6G. Fora outras mudanças que vai ter, né? Eu estava lendo também que o médico vai conseguir operar remotamente uma pessoa, ou seja, o médico no Brasil consegue fazer uma cirurgia para a pessoa que está no Japão, né? Via robótica, né? E com o auxílio da robótica e dessa internet 6G. Então, vocês imaginam o quanto que vai revolucionar ainda mais a nossa comunicação e nosso meio, e o meio da gente se relacionar, tá? Como seres humanos, seres sociais, enfim. Bom, então, na aula de hoje a gente vai ver os efeitos da globalização, as consequências positivas e negativas dessa interação política, econômica, social e cultural, tá, entre os países. Eu vou compartilhar uma tela aqui. Consequências da globalização. Então, eu vou separar duas consequências, a econômicas e as sociais, que são as principais, também vou falar um pouco da cultural, que é importante também, tá? E política. Bom, as consequências que estão mescladas entre negativa e positiva, tá? Então, aqui nessa tela fala falência de empresas, fusões de empresas. O que significa fusão? A união de empresas. Inovações tecnológicas, desnacionalização, desemprego estrutural, redução do custo país, privatização, introdução de políticas neoliberais e reforma do Estado. Bom, vamos com calma, uma vez de cada. Então, falência de empresas. Enfim, essa globalização neoliberal capitalista, ela tem como característica, né, a concorrência, a livre concorrência. E as empresas investem, né, em inovação, em tecnologia, para ficar no mercado. As empresas, por exemplo, que não acompanham essas inovações, elas tendem a falir. Aconteceu muito isso na pandemia. As empresas que, por exemplo, principalmente na área de comércio, que não se adequaram
as vendas online, por exemplo, elas ficaram para trás. Se não faliram, ficaram bem debilitados economicamente. Tá? Então, um exemplo aí podemos falar de empresas que pode falir, pode não dar certo, né? Nós temos aí a pandemia e os diferentes modos de comércio que foi obrigado, né, essas empresas a fazer. Fusões de empresa, união de grandes empresas, né? Empresas que eram concorrentes se unem. Isso é possível com essa globalização. Vou dar um exemplo da Perdigão e da Sadia. Essas duas empresas, Perdigão e Sadia, eram concorrentes há algum tempo atrás, 10 ou 15 anos atrás. Para ganhar a maior parcela de mercado, ao invés de elas serem concorrentes uma da outra, se uniram, se fundiram, se unificaram. Tá? Então, se o mercado da parte que ela opera aumentou essa parcela de consumidores, porque eles se uniram. O que eles... Deixa eu interromper aqui para aceitar pessoas, pessoal, depois eu volto. A gente querendo entrar, aí, compartilhar de novo. Que é a questão de frios, né? Embutidos, enfim, elas se uniram e aumentaram o mercado aí pro lado delas. Isso foi positivo para elas. Aí tem as outras empresas menores, né? Que ficaram aí para trás, no caso aí da questão aí do consumo, né, das pessoas, enfim. As pessoas consomem mais Sadia e Perdigão do que as outras empresas que são menores. Desemprego, desnacionalizações. Bom, você falando de empresa, o que é desnacionalizar? Nacionalizar é tornar aquilo do Estado, né, nacional, por exemplo. Empresas estatais, mais gente querendo entrar. Empresas estatais, como a Petrobras, por exemplo, que no Brasil nós temos a Petrobras, o Banco do Brasil, Correios, enfim, tem empresas estatais hoje. Mas essas empresas elas podem ir para o setor privado. Como que elas podem ir? Através das privatizações. Tá? As privatizações, que é a venda dessas empresas que pertencem ao governo, ao Estado, por um grupo privado, por uma empresa particular, isso acontece, e muito com essa globalização econômica, globalização que tem o capitalismo como base aí dos seus ideais, sua ideologia. Tá? Aqui está a consequência com essa a reticência com essa pontuação não existe mais, tá? Consequência, essa pontuação não existe mais. Estava aqui salvo no computador faz tempo, então eles considerem isso. Privatizações, como eu disse, né? Isso é uma das consequências desse modelo neoliberal capitalista, que é a venda de empresas públicas, empresas importantes até, que passam do setor estatal, do Estado, para o setor privado. Uma empresa aí do Brasil famosa, que foi vendida lá em 1994, nós podemos citar a Companhia Siderúrgica Nacional, tá? E no governo Fernando Henrique, também a empresa Vale do Rio Doce, que hoje a empresa chama-se Vale, que é a empresa de mineração. Tá? A introdução de políticas neoliberais. O que é neoliberalismo? Fala-se muito hoje de neoliberalismo, mas o que significa isso? Bom, para a gente entender neoliberalismo, nós temos que entender o que é liberalismo. O liberalismo, a proposta liberal de livre mercado, livre concorrência, tá? A pessoa produz o que quiser e vende para quem quiser, né? O empregador, dono da empresa, ele tem total liberdade, né, sobre os produtos por ele produzidos, tá?
Então, deixa eu interromper o compartilhamento aqui. O neoliberalismo, ele nada mais ele retoma esse modelo liberal, de liberdade econômica. Ele surgiu lá no século XVIII, o liberalismo. Teve um economista muito, muito famoso, né, até hoje, esse economista lá do século XVIII, okay? As ideias dele, elas foram base para surgir esse modelo, né, liberal, depois neoliberal, que é o Adam Smith. O Adam Smith era um escocês que desenvolveu essa tese, né? Ele praticamente é o pai do capitalismo. Tá? É muito interessante, uma das passagens do livro dele, o livro dele chama Riqueza das Nações. A Riqueza das Nações, né? Para a gente entender o quanto que o capitalismo, o lucro, né? Principalmente a questão ali de querer ganhar o dinheiro, que é o que mais importa nesse modelo capitalista, é o acúmulo de capital. Ele é bem nítido numa passagem que eu vou dizer para vocês. É assim, ele fala uma parte do livro assim, não é, presta atenção, da benevolência, quer dizer, bondade, que o padeiro, que o açougueiro, que o leiteiro, enfim, produz seus produtos. Eles fazem isso primeiramente para ganhar dinheiro, para obter lucro. Entendeu? Então, o que está querendo dizer nessa parte do livro dele? Que as pessoas vendem seus produtos, primeiramente, o primeiro passo é ganhar dinheiro. Você vai falar, mas lógico, professor. É isso mesmo. Então, isso está enraizado em nós. Por exemplo, falar do padeiro. O padeiro, ele não produz os pães ali, a primeira preocupação dele não é alimentar as pessoas. Vamos acompanhar esse raciocínio do Adam Smith. Não é o primeiro motivo, não é alimentar. O primeiro é ganhar dinheiro. É vender o pão para ter o dinheiro. Tá? Certamente, se alguém for na padaria lá, na hora que ele abre às 5, 6 horas da manhã, e chegar para ele e falar, quero comprar todos esses pães aí que você produziu. Todos. Será que ele vai pensar, não, mas se comprar todos os pães, aí as outras pessoas não vão comer. Será que ele vai pensar desse jeito? Na ideia do capitalismo, do acúmulo de capital, de lucro, não. Ele vai dar risada sozinho. Bom, vou vender os pães, fechar a padaria e vou embora. Vai ficar todo feliz. Né? Então, a primeira questão de ganhar dinheiro, depois é a alimentação. É lógico, falando, né, de produtos alimentícios, tem essa finalidade que é crucial, essencial, com certeza. Mas primeiro é ganhar dinheiro. Aí esse liberalismo também fala de livre concorrência. Tá? Ó, eu estou aqui produzindo pão, mas tem um cara que abriu padaria lá também. Se o pão dele for menor que o meu, o cara vai lá. Se o pão dele for mais barato que o meu, o cara vai lá. Então, essa concorrência, tá? Segundo a lógica capitalista, ela é boa no sentido de melhorar a qualidade, melhorar o preço. Ok? E outra característica também do liberalismo, tá? Você fazer o que quiser na sua empresa. Você é o dono, você que cuida dela. O papel do Estado, nesse caso, né, é do portão para fora. Ou seja, no modelo liberal, neoliberal de uma empresa privada, o papel do Estado é cobrar imposto e regularizar essa empresa. Tá? Se é uma empresa de confecção, por exemplo, né, que está alocada numa cidade, o que o prefeito vai fazer? Ele vai, ou o governo federal ou estadual, cobrar o imposto, né, e ver se essa empresa, né, ela tem norma de segurança, se tem um alvará de funcionamento, tá? Enfim. E lá dentro da empresa, o dono dela faz o que quiser. Se ele quiser aumentar a produção, contratar mais funcionário, ele vai fazer. Se ele tiver que dispensar funcionário, ele vai dispensar. Logicamente, respeitando as leis trabalhistas. Tá? Se ele quiser mudar a empresa dele de uma cidade para outra, isso é critério dele. Tá? E isso chama liberdade econômica. Né? Por isso que tem essa palavra liberalismo.
O Estado, né, não tem controle dessa empresa. Quem tem controle são os donos. Tá, por exemplo, se o cara lá falou, não, eu tenho uma empresa aqui, em Mirassol, eu caiu muitas vendas, eu vou ter que dispensar metade dos funcionários. O prefeito, ele tem poder de chegar lá e falar, não, 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 na minha cidade não. Aqui você não vai dispensar ninguém. Claro que não, né? Claro que não. Tá? Então, esse é o modelo neoliberal. Outra característica do neoliberalismo são as privatizações. Aí, falando de uma macroeconomia, tá? Governos que implantam o neoliberalismo em seus países, né, que defendem essa ideologia, a primeira coisa que ele quer fazer é privatizar, vender as empresas estatais. Porque as empresas estatais, né, não, elas não têm vantagem para o governo, são cabides de, isso que eles defendem, cabide de emprego, né? As empresas estatais são alvo de corrupção, ou seja, os governos tomam essa empresa, né, que são do Estado, não para o bem do povo, né, para servir o povo, para servir políticos corruptos. Tem todo esse discurso para a privatização. Tá? E a sociedade acaba caindo nesse discurso. Tá? O problema é que países como o nosso, Brasil, que é um país subdesenvolvido, é um país que tem sérios problemas sociais, que precisa da mão do Estado, da presença do Estado, né? Essas empresas são importantes. Por exemplo, a Petrobras, os Correios, o Banco do Brasil, Caixa Federal. Por quê? O lucro delas deveria ser investido em educação, saúde, saneamento básico, habitação, nos esportes. Empresa privada nenhuma vem investir nisso. Isso é obrigação do governo. Tá? Então, esse negócio de neoliberalismo em países com problemas sociais não dá certo, galera. Você imagina só, se o governo, se o nosso governo, que se diz neoliberal, tá? Não ajudasse o povo na hora da pandemia, não ajudasse lá com auxílio emergencial de R$ 600. Isso é uma tragédia social, pessoas iam morrer de fome. Né? Se não morresse de fome, ia sair roubando para a rua para comer. Aumenta a criminalidade. Então não adianta, né? Eu não sei qual que é a ideia desse pessoal que governa o nosso país em pensar dessa forma. Né? Porque não dá certo. É dar murro em ponta de faca. Tá? Então, nós aqui do Brasil, temos sim, né, que ter a maior presença do Estado. Porque nós temos problemas sociais. Se o país fosse a mil maravilha, né, se o Brasil não tivesse essa desigualdade social enorme, esse abismo gigantesco, onde 10 pessoas têm a renda de 100 milhões. Sim, tem 10 brasileiros bilionários, que a fortuna deles equivale a 100 milhões de brasileiros. Você imagina só que concentração de renda fenomenal que nós temos? E não dá certo, galera. Não dá. A gente pode ficar aí 50 anos querendo ser neoliberal, que a gente não vai conseguir. Porque precisa da mão do Estado. Tá? E é uma das consequências também da globalização capitalista, esse neoliberalismo. Okay? Em países, Estados Unidos, por exemplo, pode dar certo. É um país rico, a maior economia mundial, por enquanto, tá? É um país onde o PIB per capita é alto, ou seja, toda a riqueza somada dividida pela população é alta, que é o PIB per capita, isso se chama PIB per capita. Tá? E lá pode dar certo. Aqui, o Brasil é outra coisa, é outro país, tem outra formação histórica, outra formação cultural. Muita gente fica comparando o Brasil com os Estados Unidos. Para com isso. Brasil é Brasil, Estados Unidos é Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma formação específica. Nós temos outra, formação histórica, formação de país, de formação de nação, tô falando. Nós somos totalmente diferentes. Porque se a lei dos Estados Unidos fosse aplicada aqui no Brasil, a lei é específica para a realidade social daquele país. Então, a gente tem que evitar esse negócio de ficar comparando um país com o outro. Cada país tem sua especificidade.
tá? Beleza, pessoal? Então, esse neoliberalismo, que é uma característica forte da globalização, não dá certo em países com problemas sociais. Isso vocês têm que entender. Bom, então, outra consequência da globalização, tem um geógrafo chamado Milton Santos, o maior geógrafo do Brasil, ganhou o prêmio Nobel de Geografia, né? Ele tem um livro muito bom chamado Por uma Outra Globalização, que ele faz uma crítica a esse modelo que é adotado no mundo inteiro. Qual é a crítica? Que a globalização é o seguinte: quanto mais ela é um processo de interação, né? Hoje o mundo inteiro está conectado através da comunicação e de transporte. Essa conexão instantânea, praticamente, a gente chama de aldeia global. Aldeia global é essa conexão instantânea devido ao avanço da tecnologia de informação e meio de transporte. Aldeia global. Ele fala assim, olha, da mesma forma que o mundo se aproxima de uma forma intensa, tá? Nós temos também um fenômeno de exclusão. Ou seja, de pessoas, de países que são invisíveis no modelo da globalização. Porque ele fala assim no livro dele, se a gente parar para pensar, nós temos 193 países do mundo, certo? Mas quando você pergunta para alguma pessoa, para alguém, fala alguns países aí, fala uns 10 países. Se eu perguntar para vocês agora, de falar 10 países do mundo, eu tenho certeza que vocês vão falar os mais conhecidos, que estão em destaque, que estão no topo. Estados Unidos, Japão, Alemanha, Inglaterra, França, Itália, China. A gente lembra desses países. E o restante, os outros? E países que, às vezes, a gente nunca ouviu falar. Né? Se a gente pegar lá na África subsaariana, países como Zimbábue, Tanzânia, Djibouti, olha, Botsuana, né? Sudão do Sul, Camarões, Senegal, são países aí que tem certeza, alguns, né? A gente ouve, em algum lugar ouviu falar, mas muitos não. Se a gente pegar o Sudeste Asiático, países como Sri Lanka, Nepal, Butão, Myanmar, olha só, quantos países, né? São países invisíveis nesse processo de globalização, porque não tem um destaque econômico, não tem destaque político, não tem destaque tecnológico, são países pobres que estão no submundo da globalização, estão à margem, marginalizados. Certo? Aqui na própria América, continente americano, se nós pegarmos aí Suriname, Guiana Francesa, não é? A gente conhece porque está aqui próximo. São países. A Guiana Francesa, uma curiosidade aí, não é um país, está independente. Ele é um território francês, aqui na América do Sul. É um pedaço da França aqui. A Guiana Francesa é como se fosse uma colônia da França em pleno século XXI. Já que eu falei desse país, Guiana Francesa. Tá? País da América Central, Nicarágua, Panamá, Honduras, Belize, né? Da América Central Insular, são as ilhas Trinidad e Tobago, Jamaica, Haiti. São países que, nesse mundo globalizado, estão excluídos. Por quê? São países pobres, atrasados, que a gente chama de países postergados. Nós temos 4 categorias de classificação que enquadram a globalização desse país. Nós temos países centrais, presta atenção, países centrais que dominam a tecnologia, que tem um padrão tecnológico, padrão político. São os países mais ricos, são os países que mais influenciam na globalização. E principalmente a influência cultural. Aí entra os Estados Unidos, em âmbito global, é um país central. Se você pegar lá na Europa, os líderes lá, Inglaterra, Alemanha, são países centrais da Europa. Na Ásia, o Japão. Tá? A China ainda não, porque a China ainda tem problemas sociais gravíssimos. Desigualdade social gigantesca, apesar de ser a segunda maior economia do mundo.
Então, os países centrais são esses. Aí nós temos os países periféricos. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Os países periféricos, aqueles que não são tão importantes quanto os centrais, mas têm sua importância. Porque ele tem desculpa, os países semi-periféricos. Semi, não periféricos. Países centrais e os países semi-periféricos. Presta atenção, os países semi-periféricos, eles têm um domínio da tecnologia, são países ricos, tá? E que têm um IDH alto. A diferença dele de um país central é que eles não têm poder político. O país central tem. Estados Unidos, Inglaterra, França, Japão tem poder político. Países semiperiféricos, eles dominam a tecnologia, né? Eles têm um padrão tecnológico e são países ricos com IDH alto. Por exemplo, países semiperiféricos, Canadá, né? O país maior, um dos maiores IDH do mundo, né? É o Canadá. É um país rico, o Canadá. É um país que tem uma desigualdade social mínima, certo? A população vive com altos padrões de vida, saúde, educação, saneamento. Até eu sugiro para vocês, se um dia vocês quiserem fazer um intercâmbio e tal, no país um país que recebe bem o imigrante, não tem tanta xenofobia, intolerância, tá? E eu sugeriria o Canadá. Os Estados Unidos, eu não sugiro. Tá? Professor, mas eu quero ir para os Estados Unidos um dia. Tudo bem. Mas se perguntar para mim, minha sugestão, Canadá recebe muito melhor o imigrante e você vai aprender o seu inglês lá, porque ela também fala inglês. Bom, se for trabalho também, enfim. Outro exemplo de país semiperiférico na Europa, nós podemos citar os países da Escandinávia, Suíça, Suécia, a Noruega e a Finlândia, também a Dinamarca, são países que têm um padrão tecnológico, são países ricos, mas não tem poder político. Dinamarca, Noruega não tem poder político, de influência regional ou global. A Suíça fica ali na Europa Central, tá? A Áustria. Então, esses são os países semiperiféricos na Europa. Na Ásia, um exemplo de país semiperiférico, tem poder, padrão tecnológico, é desenvolvido e tem um IDH alto. Coreia do Sul. Curiosamente, Coreia do Sul, 40 anos atrás, tinha uma situação social pior que a do Brasil. Pior que a do Brasil. Mas eles fizeram uma revolução na Coreia do Sul, que é o alto investimento em educação. E estão colhendo os frutos agora. Certo? É um país que domina a tecnologia e exporta essa tecnologia. Nós compramos muita coisa da Coreia do Sul. Eletrodoméstico, eletroeletrônico, máquinas, área de robótica, automóvel, a Hyundai, Kia. Essas duas marcas são sul-coreanas. Certo? Então, na América, nós temos o Canadá, de país semiperiférico. Na Europa, eu citei a Suécia, a Finlândia, a Noruega, a Suíça, a Áustria. Na Ásia, a Coreia do Sul, Singapura também, né, os tigres asiáticos, a gente pode chamar de países semiperiféricos. Hong Kong, que é um território chinês ali, independente, também faz parte. Tá? Na África, nós não temos nenhum país semiperiférico. Todos os países de mais destaque da África são semelhantes com o nosso aqui, com o Brasil, que é a África do Sul e Egito. Bom. E na Oceania, Austrália e Nova Zelândia. Os dois países dominam a tecnologia, são desenvolvidos, são ricos, e a população tem um alto padrão de vida. Agora, entre os países semiperiféricos, entre os países emergentes, no caso nosso país, Brasil, se enquadra nesse modelo semiperiférico. Não. Periférico. Tá? É que confunde semiperiférico e periférico. Então vamos lá. País central, já falei, Estados Unidos, Japão, Alemanha. País semiperiférico, Canadá, Coreia do Sul, tá? Suíça, Suécia.
E agora os periféricos, estão na periferia do mundo global. Eles obviamente, eles fazem parte, eles estão nesse palco chamado globalização, mas eles estão lá na periferia, lá na beiradinha, à margem, tá? Porque são países que têm um PIB alto. O Brasil é o 10º PIB, o 9º, 10º, vai cair para 12º por causa da crise econômica. Que tem um PIB alto, que importam tecnologia, que são industrializados. Importante isso. O Brasil é industrializado. Não tem domínio da tecnologia, mas é industrializado, importa tecnologia. Tá? Tem um PIB alto. E são destaques regionais. O Brasil tem um destaque aqui na América do Sul, que é a maior economia. Aí a gente pode falar dos BRICS. Você sabe o que são BRICS, pessoal? BRICS. São 5 países emergentes mais importantes. Sim, Pedro, sim. Brasil, BRICS. Ó, Brasil, presta atenção. Cai muito em vestibular isso. BRICS, Brasil, B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de África do Sul. São 5 países emergentes principais aí do mundo. Tem outros países emergentes também. O México é um país emergente, a Argentina é um país emergente, que é industrializado e está em desenvolvimento. Essa é a característica do país emergente. País industrializado que está em desenvolvimento, ainda não conseguiu ser desenvolvido. Os 5 principais, BRICS. Acabei de falar para vocês. Né? Mas são só esses? Não, tem vários. O Egito, na África, é um país emergente. Tá? Enfim, Indonésia, no Sudeste Asiático, né? O Vietnã, são países que têm indústria e que têm um PIB alto. Só que tem problemas sociais. Aí entra a questão. Está nessa categoria de periférico porque o Brasil, esses outros que eu citei, tem os problemas sociais, como desigualdade, violência, pobreza, falta de saneamento básico. Metade da população brasileira, 100 milhões de pessoas, não tem acesso ao esgoto tratado. Você imagina? Metade da população brasileira, 100 milhões, não tem acesso a esgoto. Como pode um país que é a 10ª economia do mundo? Isso é um absurdo. 70% da população tem acesso à água potável, 30% não tem. Então é uma vergonha. E entra governo, sai governo e nada de resolver. Tá? Esse negócio de usar político, fazer tipo, político um ser de estimação, né? Vamos parar com isso, pessoal. A gente tem que votar no cara e cobrar dele. Não defender gente que briga, né? Perde amizade com o irmão, com família, por causa de político. Isso é um absurdo. Desculpa, isso é uma ignorância tremenda. Tá bom? Então o Brasil tem que tem que mudar, né? Esses parâmetros aí tem que ser mudado logo, senão a gente não vai sair do atoleiro. Tá bom? Enfim, aí esses são os países periféricos. Aí a última categoria, lá na lanterninha, sabe? Lá em último lugar, nesse mundo globalizado, os países invisíveis, esquecidos, que aí o Milton Santos chama de a globalização excludente, aquela que exclui. Não é aquela que inclui. Aí entra os últimos colocados, que são os países postergados. Presta atenção, postergados. Os países postergados não têm padrão político, não têm padrão econômico, não têm padrão social, o IDH é baixo, e não são industrializados. São os países mais pobres do mundo. Não tem indústria, ou a indústria de pouca importância. São países que estão estagnados economicamente, socialmente. São países que não têm importância nenhuma para a globalização. E tem muitos, e é a maioria deles, tá? Os países postergados são a grande maioria nesse mundo globalizado. Aqui na América do Sul, vamos citar alguns. Paraguai. Alguém já foi para o Paraguai? Eu já fui 2 vezes. Não tem indústria. O Paraguai é uma porta de entrada dos produtos falsificados.
outros produtos chineses, porque ali não existe, ou tem pouca fiscalização e um imposto que cobrado é muito baixo, por isso que é mais barato os produtos ali. Tá? Paraguai não produz nada. Ah, eu comprei esse celular no Paraguai. Você vê lá made in China. Comprei esse brinquedo no Paraguai. Made in China. O Paraguai não produz nada. O Paraguai importa. Da China, principalmente. E nós vamos lá comprar, né? Para não pagar imposto. Né, e compra um produto mais barato. Isso é muito Brasil, tá? Eu concordo que a gente... Ó, mas eu vou comprar o mais barato. Concordo. Mas se a gente não paga o imposto aqui, a Receita, né, o governo deixa de arrecadar e deixa de investir nos serviços básicos, né? Enfim, mas isso é uma teoria. Né? Aí ele vai falar, mas o governo rouba imposto, enfim, isso é outra coisa. Bom, então, Paraguai, a Bolívia, aqui na América do Sul, o Equador, a Venezuela, são países postergados. Suriname, Guiana. Você pega a América Central quase inteira, eu falei para vocês agora há pouco, Belize, Honduras, Nicarágua, El Salvador, Jamaica, e Haiti, Trinidad e Tobago, enfim. São países que não têm padrão nenhum político, econômico, não são industrializados, são países pobres. Lá na África, a maioria deles. 54 países tem na África, tá? 54. 3 se destacam. Vou colocar 3, 4 aí. Egito, África do Sul, nós temos também a Nigéria e o Quênia. Os países se destacam. O resto, postergado, países atrasados, não tem padrão político, econômico. O social, então, é uma tragédia social ainda hoje na África, na subsaariana principalmente, pessoas que morrem por doenças como malária, AIDS, que não são tratados, né? Por exemplo, a malária, as pessoas não se vacinam, febre amarela, a desnutrição ainda é muito grave na África subsaariana. Né? Se pegar países como o Sudão do Sul, que é o país mais pobre do mundo, a expectativa de vida no Sudão é 32 anos, você imagina só. Sudão, Zimbábue, Sudão do Sul, Botsuana, Butão. Não, Butão está na Ásia. Botsuana na África, Djibouti, Somália, Camarões. Certo? Que importância tem esse país? Nenhuma. São países invisíveis. Invisíveis nesse fenômeno da globalização. Seu país, a população desse país ainda precisam comer. Quanto mais tem acesso à tecnologia. Vocês estão pensando em comer o que vão comer hoje ou amanhã? Ou que não vão comer? Vocês não têm acesso ao básico, que é água potável, alimentação? Você imagina a tecnologia. São países que enfrentam sérios problemas de corrupção. Você vê uma elite, por exemplo, vou falar um país chamado Uganda. Tem até um filme que eu vou falar para vocês que é muito bom. Muito. Assistam, vale a pena. Chama O Último Rei da Escócia. O Último Rei da Escócia. Mostra, são países que têm um domínio ditatorial ainda, guerra civil. País muito pobre, mas a elite governamental é muito rica, porque são países ricos em minérios. Ouro, prata, minério de ferro, petróleo, diamante. Outro filme bom também, Diamante de Sangue. Fala sobre isso. Ok? Então, para o mundo globalizado, esses países são invisíveis. A população é invisível. Então, a globalização ela existe para quem? Para quem domina a tecnologia, para quem é rico, para quem os países que enfrentam pouco problema social e os países que têm domínio político. Por que se falou tanto da eleição dos Estados Unidos? Né? Por que se falou tanto, ficou em destaque? Porque é um país mais importante politicamente, é um país que se fosse uma tabela, né? Vamos pensar na tabela do Brasileirão, é o país que é o líder, está lá em cima. É o G4, né? O padrão ali, vamos dizer assim, os líderes. Aí tem os semiperiféricos, está no meio da tabela, os periféricos estão quase em último, os postergados estão lá na lanterna. E esses postergados são a maioria. Pega lá na Ásia,
país postergado, atrasado, Laos. Você viu falar do Laos, do Camboja, Filipinas? Né? A Coreia do Norte é um caso à parte, porque é um país comunista ainda. Né? Geograficamente está no planeta Terra, mas politicamente e economicamente está em outro planeta. Literalmente, eles estão isolados politicamente, economicamente do mundo. A gente não sabe nada do que acontece lá, na Coreia do Norte. Tá? Então é um caso à parte, se tratando de Ásia. Mas eles são atrasados? Claro que sim. Tá? Também adotando esse comunismo, comunismo acabou a União Soviética, acabou o comunismo no mundo. Eles insistiram com esse sistema aí atrasado, né, que não deu certo. A União Soviética provou que não deu certo. Ah, mas o capitalismo dá certo? Né? Bom, nesses moldes, também acho que não. Né, porque tem muita desigualdade social, por exemplo, no modelo capitalista, que é um efeito negativo. Tá? Enfim, mas os países resistiram, os capitalistas. Então, galera, é uma crítica que eu estou fazendo, né, nesses modelos, nessa globalização aí, que exclui. Ela inclui, mas exclui ao mesmo tempo. Tá? As consequências sociais aqui, nacionalismo. O nacionalismo é aquela ideia, né, falar de um país aí, quem defende esse modelo político, eles privilegiam apenas aqueles que são genuínos daquele país. Os de fora não faz parte, são hostilizados, tá? Não tem espaço para o imigrante. Aí entra a questão da xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro, que é o preconceito, a discriminação, o ódio. Tá? Nós temos também a padronização de hábitos. Aí é uma questão cultural, né? Por exemplo, a alimentação. Vai pegar um fast food, né? Foi tudo padronizado o fast food. Aquela comida rápida, que você precisa comer logo, porque você tem que trabalhar, que não tem tempo. Isso é padrão no mundo inteiro. Todos os países capitalistas têm esse modelo fast food. Tá? Estou dando um exemplo de padronização de hábitos. Tá? Fortalecimento da cultura ocidental, principalmente da cultura dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é o país que mais influencia culturalmente o mundo inteiro. Cinema, literatura, idioma, costumes, né? Lembra que eu falei para vocês? Porque lá nos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos a gente tem mania de comparar nós com os Estados Unidos. A gente tem mania de achar que eles são melhor que nós. Que lá, as coisas lá são melhores que aqui. Quem fala isso porque não conhece o país. Tá? O imigrante lá é muito maltratado, não tem direito nenhum, é perseguido. O Trump não queria fazer o muro lá para não evitar imigrante, a entrada de imigrante, não separou os filhos dos pais. Então é uma ilusão, tá, pessoal? Tudo bem que as pessoas procuram melhorar a vida, alguns conseguem, mas tenho certeza que muitos saem frustrados de lá. Acho que é uma coisa, mas é outra. Aquele mundo de fantasia, né, que é vendido, que os Estados Unidos vende para o mundo inteiro, talvez para eles, quem nasce lá, talvez é bom, mas para o imigrante, não sei se é. Questão do terrorismo, a gente vivencia essa nova tendência, né, que é o terrorismo, principalmente nas potências. Se o país não consegue disputar politicamente, economicamente, né, com os países centrais, os poderosos, eles vão atacar de alguma forma. Aí entra o ato terrorista, por exemplo, o ataque às Torres Gêmeas de 2001. O Afeganistão, que é onde vivia o Osama Bin Laden, não tinha condição nenhuma de competir com os Estados Unidos. Né? E de maneira covarde, então, eles atacam, ferindo a soberania do país. Né? De alguma forma, eles querem falar assim, vocês não são tão poderosos assim, não. Então, aí tem os ataques terroristas por vários motivos, né? Hoje nós temos aí motivo religioso, radical, de passagem, através de grupos como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico.
ok? E o aumento das desigualdades sociais, isso é notório, a gente sabe muito bem que a gente vive num país onde a desigualdade social é gritante. Nós somos os 57º país mais desigual do mundo. E estamos a ladeira abaixo, tá, pessoal? A pandemia gravou mais ainda essa situação. Desemprego estrutural também acomete ao mundo capitalista, globalizado. O que é desemprego estrutural? Tem dois tipos de desemprego. O conjuntural e o estrutural. Já que eu toquei nesse assunto, vamos lá. Desemprego conjuntural, ele vem através, por exemplo, de uma grande crise econômica, que obrigou a dispensar as empresas a dispensar os funcionários. Isso é o conjuntural. O estrutural é quando a máquina substitui o trabalho do homem, o robô. O trabalho humano já não serve. O robô está substituindo aí na indústria, né, na medicina, enfim. Aí é o emprego estrutural. Tá? Nós temos aí um desemprego recorde no Brasil, certo? Cerca aí de quase 20% da população economicamente ativa está sem emprego, ou está subempregada, está sem carteira assinada. Tá? E a população economicamente ativa é aquela que está apta ao trabalho, não é a população total. Né? A população apta ao trabalho no Brasil, de 16, quando pode trabalhar, teoricamente, está aí até os 60, 65, quando pode aposentar. Acima dos 60 ou 65 anos, está aposentado, não trabalha mais. E abaixo dos 16, é jovem e criança que também não estão trabalhando, obviamente. Tá? Beleza, pessoal? Então, esses são os efeitos da globalização. Tem os efeitos positivos, né? A tecnologia, o avanço da tecnologia, da ciência, enfim. Né? E os efeitos negativos, que são vários também, que a gente viu nessa aula. Mas o mais importante é vocês lembrarem da questão da divisão dos países nesse mundo globalizado. De países centrais, países semiperiféricos, países periféricos, postergados. Lembrando que a globalização, nesses moldes capitalistas, selvagem, ela é muito mais excludente do que inclusiva. Ela mais exclui do que inclui. Certo? Beleza? Bom, é isso aí, está acabando a nossa aula. Se alguém tiver alguma pergunta, dúvida, pode falar agora, abrir o microfone ou digitar aqui. Só antes de encerrar, bom, já que ninguém teve, ninguém se manifestou, eu quero ressaltar a importância dessas nossas aulinhas, pessoal. É uma vez por semana, é uma horinha, um pouco menos, tá? Eu vou tratar de assuntos que caem no vestibular. Na próxima aula a gente vai marcar um outro assunto, um outro tema. Pedro Henrique. Boa pergunta, Pedro Henrique. A globalização tem alguma coisa a ver com os blocos econômicos? Tudo a ver. Tudo. Quando o mundo, estou respondendo a pergunta do Pedro, quando o mundo deixou de ser bipolar, União Soviética socialista, Estados Unidos capitalista, quando ruiu a União Soviética, lá em 1991, se o mundo socialista desapareceu praticamente, o capitalista ele veio para ficar. Aí surgiram os blocos econômicos, acordos econômicos e comerciais feitos por países de proximidades geográficas. É isso mesmo. Os blocos econômicos eles vêm para facilitar a produção e o comércio. Daí surgiram as multinacionais, por exemplo, que espalharam para o mundo inteiro. Vou pegar rapidamente o exemplo da empresa que mais vende automóvel no mundo, que é a Volkswagen. A Volkswagen é a empresa que mais vende automóvel no mundo. Ela tem fábrica espalhada para o mundo inteiro. A sede é na Alemanha. A sede, a matriz. Só que a indústria se expandiu através das multinacionais e dos blocos econômicos. Aí nós temos, só para falar de alguns mais importantes,
Nós temos aqui na América do Sul, alguém sabe o nome do bloco econômico? O único bloco econômico que o Brasil faz parte, inclusive, alguém sabe o nome? Tudo bem, Pedro. Mercosul. Mercado Comum do Sul. Tá? Só um minutinho. É o Mercosul, ok? É o bloco econômico Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A Venezuela está suspensa, por enquanto, por motivos políticos, tá? Mas Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai é o Mercosul, tá? Nós temos também o NAFTA, na América do Norte, que é México, Canadá e Estados Unidos. A ASEAN, que é o bloco econômico lá da Ásia, tá? E o bloco econômico mais importante, que é a União Europeia. Além de ser um bloco econômico, eles têm uma livre circulação de pessoas e uma única moeda, que é o euro. Isso é muito legal, tá? Os países lá na União Europeia, os países que adotam o euro, deixaram de lado sua moeda, né, para o câmbio, no caso ali, para facilitar a questão cambial, adotar o euro. Por exemplo, a Inglaterra, ela tinha deixado de usar as libras esterlinas, que é a moeda oficial da Inglaterra, passou a usar o euro. Agora a Inglaterra deixou o bloco e começou a usar as suas libras esterlinas de novo. Então, agora, por exemplo, a França, a Itália, que fazem parte, a Portugal, a Espanha, que estão na União Europeia, eles usam somente o euro. Eu vou usar o euro em Portugal, na Espanha, na França, enfim. Tá bom? E a circulação de pessoas também. Eu posso me deslocar. Se eu sou um cidadão espanhol e eu quero ir para a França, eu posso ir livremente. Não preciso de passaporte, nada, porque tem essa característica aí também a União Europeia. Muito legal. Como se o Mercosul, se nós aqui do Mercosul, os 4 países, usássemos uma moeda única, né? O Brasil não usasse o real, né? A Argentina não usasse o peso, o Paraguai não usasse o Guarani, enfim. Se a gente usasse uma moeda única. Mas não, nós temos só a característica nossa, circulação de mercadorias, livre circulação de mercadorias. Por exemplo, né, só para finalizar essa parte, nós temos um parceiro muito importante aqui, que é a Argentina, né? Nós compramos trigo da Argentina. 80% do trigo é importado, nós compramos da Argentina e do Uruguai. Nós exportamos para a Argentina automóvel, eletrodoméstico. Tá? O governo brasileiro, o presidente do Brasil teve uma desavença lá com o Manuel Fernandes, que é o presidente da Argentina, porque ele é do lado de esquerda, né? E o presidente nem cumprimentou o cara, e causou uma tensão política aí. Então, nós perdemos a Argentina como parceira aqui na América do Sul, né? Se a situação está ruim, vai piorar. Então, o Brasil tem que tomar cuidado aí, tem que agradar muito bem a Argentina, porque a gente vende muita coisa para ela. Automóvel, principalmente. Bom, enfim, é isso. Certo, Pedro? Respondida a pergunta? Beleza. Alguém mais? Bom, então, pessoal, ressaltando a importância do nosso encontro, que eu vou pautar sempre nos temas que mais caem no vestibular, não só na parte de geografia, mas também de outras, como história, né, sociologia, pode se enquadrar, uma possível redação, né, quando a gente trata de tema de atualidade, enfim. Beleza? Então tá bom. Boa noite a todos, obrigado por ter participado e até a próxima.